E a gente tinha direito a 2 ligações com a família, né? Era no Dia das Mães e no Natal. Essa era a nossa limitação. Nossa. Então, assim, nos primeiros dias foi um desafio, como tudo que a gente vai fazer na vida, o início de um negócio, o início de um projeto, esse primeiro caminhar, ele é desafiante e vamos subir, agora é a hora. Então, eu nunca esqueço de alguns momentos. Aí a gente passou por um túnel, literalmente ali do trem, e é interessante isso também, a gente vê, você não vê nada do outro lado, você só vai tendo a certeza que o que você precisa alcançar tá lá do outro lado. Um desafio desse, você tem um autoconhecimento muito legal, né? Que você não sabe que você tem capacidade para realizar aquilo. Cara, Nem você sabe. É surreal já. E a Kaizen que não para, meu jovem, a galera sempre inovando, meu gato. É louco, hein? Agora a gente, com o maior prazer, vai mostrar para vocês, ó, o novo vídeo institucional lá do pessoal. E aí, Lucão? Cara, Kaizen, eu acho uma palavra linda, mas você que veio de lá de origem japonesa, tal, você que desenrola dos Paranauê, o que é Kaizen, meu jovem? Kaizen, pessoal, vem de um conceito japonês que significa mudança para melhor. E vai em linha com o que o pessoal da Kaizen faz lá, um aprimoramento contínuo, já há 10 anos no mercado, trazendo novidades, se aprimorando, trazendo novas tecnologias, novos maquinários para atender você, nossos clientes. Não é não, Lucão? Você é louco, e a galera que os caras atendem, quem que é? Fala um pouquinho pra Você galera. é louco, mano. O pessoal atende de Santini, Boticário, Torra, Hyundai. BV Cê Financeira. é louco, é só a nata. E a gente fala isso pra você que é nosso cliente entender o nível de exigência que essa galera pede. Ou seja, nossos clientes não vão ficar na mão também, né, meu jovem? Galera, você que tiver um projeto que não conseguir clarificar muito, fica tranquilo, o pessoal lá tem todo o time que cuida de tudo pra você. Então, entre em contato com eles, é a Nádia que vai estar atendendo vocês. Fala lá que veio do podcast Correndo pra Não Morrer Devendo, porque vai rolar o quê, Lucão? Descontando, né, meu cê é jovem? louco, hein? E se não tiver, manda falar com nós que a gente arruma pra vocês. Cobra a gente. Ah, Lucão, e o que o pessoal faz? Uma das coisas que tá muito em alta, que a galera vem nos pedindo e lá eles fazem, é o quê? O banner em tecido. Banner em tecido. A galera desenrola o projeto desde o início, galera. Entre em contato que eu tenho certeza que não será perdido. Kaizen Comunicação Visual. Fala, galera, beleza? Bora lá, vamos que vamos, correndo para não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Hoje, mais uma aula para vocês. Então, aquele velho recado, papel e caneta na mão. E a aula vai começar, meu jovem. E aí, Lucão? Firme e forte. Igual prego na areia. Que isso, meu jovem? Eu prego na madeira, filho. 12 por 8, acima do excelente hoje? Sempre bom. Ave Maria, cara. Ô, primeira vez que trouxemos um convidado nesse nível, né, cara? Nunca trouxemos um convidado assim de justiça. E tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, hein? Hoje é melhor sem piada, sem nada, pra não dar B.O. Não quero, não. Eu nunca gostei nem de piada. Não, também não, deixa pra lá. Nem de rir de piada eu rio. Não, a galera sabe. O pessoal sabe que isso é muito sério. Hoje eu não vou nem falar muito que dá motivos, né? Tudo que você falar, você pode ser usado contra você. Aí, tá concordando. Fato. Olha lá, ó. Cara, vamos falar de quem, meu jovenzinho, pra abrir? Quem é, Lucão, que propõe a melhor solução sistêmica pro varejo? A palavra tá na ponta da língua. Net Varejo, meu jovem. E por que a Net Varejo propõe a melhor solução sistêmica? Por que, Lucão? O Net Varejo foi desenvolvido dentro de uma rede de loja de calçados, pensado especialmente para atender as demandas do nosso segmento. Com isso, no Net Varejo você vai conseguir atender e solucionar todos os seus problemas da melhor forma possível. Ave Maria. E o recado agora, vai uma bronca, não é nem um recado. Saia do papelzinho, pelo amor de Deus. O pessoal do Net Varejo comentou que ainda tem uma galera que fica anotando as vendas quando cai a internet no papelzinho. Pelo amor de Deus, como é que pode, meu jovenzinho? Em 2024, a Net Varejo veio para te ajudar. Ou seja, caiu a internet, rateou, saia do papelzinho. Vai bipando as suas compras. Quando a internet volta, você segue normalmente com a sua vida. E aproveitando, falando de papelzinho, nós vamos falar sobre conciliação de cartão. Você que tem uma loja e fica ainda conferindo
as suas vendas do cartão ali manualmente. A Net Varejo veio para te ajudar, meu jovem. Exatamente, galera. A Net Varejo compara o relatório gerado pelo extrato das maquininhas com as vendas que foram realizadas e destaca para você todas as divergências, com o intuito de não perder venda, faturamento, grana, money. Né, Net Varejo sempre te ajudando, meu jovem. Ah, como sempre, né? Net Varejo é isso, meu jovem. Bora lá apresentar o Bora. nosso professor da noite? Bora lá, solta a voz. Ele mora aqui no estado de São Paulo, mas ele é um mineirinho. É o Mineirinho. É o esposo da Mariana e pai do Isaac e da Melina. Ele é advogado trabalhista, consultor de negócios e presta assessoria jurídica preventiva para empresários evitarem alguns tipos de problemas comuns do meio. Formado em Direito com MBA em Gestão e Finanças pela UFU de Minas. Em Minas participou ativamente do plano de implementação e expansão da distribuidora Cimentos Cauê. Todo o conhecimento adquirido em vários departamentos envolvidos nessa missão foi de grande valia para quem identificasse soluções empresariais e, com isso, criasse seu próprio negócio com o intuito de ajudar empresas nos mais diversos assuntos. Senhoras e senhores, com vocês, Epaminondas Vilches Gonçalves. Bem-vindo. Obrigado, ótima noite aí pra gente. Excelente noite. Muito bom, prazer aqui estar com vocês. É muito apropriada essa questão do tema de vocês aí do canal, correndo para não morrer devendo. É a realidade do povo brasileiro. brasileiro, né? Essa é a realidade. 99%. E aquele 1% é vagabundo. Mas legal, mas primeiramente eu queria trazer aqui para vocês uma lembrança de Minas, ó. Olha isso. Um Olha lá, doce de A leite. patrona pode reclamar que eu tô gordinho, né? A gente tem motivo, né? Cara, gratidão. Doce de leite legitimamente mineiro. Somos mineiros, né? Sou mineiro aí de nascimento, de criação, né? Já há 43 anos nesse Brasilzão. Morei em várias cidades nesse percurso dos anos, né? Meu pai era da Volkswagen, então ele trabalhava em concessionárias e vira e mexe mudava de cidade, né? Então eu nasci em Pirapora, né? Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de... Mas com 2 anos de idade acabei mudando com a família, tinha só eu e meu irmão, para Sete Lagoas, ali, região metropolitana de Belo Horizonte. Ali onde a gente acabou estabelecendo por muitos anos da nossa vida, né? Tivemos um momento que a gente morou próximo a Juiz de Fora, na cidade de Cataguases. E aí foi, eu acho que um ano e meio só, e acabamos regressando para Sete Lagoas. E meu pai continuou os trabalhos ali em Belo Horizonte mesmo, numa concessionária grande ali da Volkswagen. E isso era a vida dele lá. Mas é interessante que até trouxe para vocês aí, com 14 anos, 13, 14 anos, eu passei a vender queijos e, na verdade, principalmente ricota. Ricota para as mulheres ali, muito para salão de beleza. Então, saía de bicicleta, carregando ali uma sacolinha com ricota, queijo. E agora, recentemente, com essa mesma pegada com o nosso filho, também está com 14 anos, ele tem algumas viagens, formatura, essas questões aí. Falou, ó, você vai vender doce e queijo, vamos puxar de Minas. Todo paulista gosta bastante de doce de leite, principalmente se for Minas, É tradicional demais, né? Então, e aí a gente trouxe e você começa a fazer a venda. E essa veia empreendedora sua, tipo, sozinho alguém que te deu um empurrãozinho lá Que no atrás? caso você tá incentivando o seu filho, né? Mas Então, alguém te incentivou? Essa é a isso. dúvida. Foi até coincidência essa questão da idade, assim, Sim. recentemente que eu parei para perceber que aos 14 anos, lá naquela época, eu fui para esse mesmo objetivo de pagar umas viagens e alguma coisa de carnaval, de férias ali, e pegar nesses momentos de ociosidade das férias e fazer esses trabalhos aí de verão, né, como se diz. E, coincidentemente, casou ali mesmo período com o nosso filho. Mas é um pouco da veia empreendedora. No entanto, que no meu início de carreira, então, para vocês terem ideia, o meu primeiro vestibular foi para medicina. Talvez um desejo da família, alguma coisa nesse sentido.
Fiz ali para medicina, não consegui ter a aprovação necessária. Um amigo meu me convidou, ele tinha visto que eu tinha estudado bastante, tinha tido uma boa pontuação no UFMG, que é a principal ali de Minas Gerais. E ele falou, cara, vamos lá fazer a faculdade de Direito, presta vestibular, você não tem nada para perder. Então, presta vestibular lá de Direito. Praticamente você está estudado aí com os assuntos, você vai ter que só ler uns resumos dos livros específicos, que Tá de boa. naquela época tinha a questão da literatura específica por faculdade. E vamos lá, você faz comigo. Fiz a inscrição, cara, passei bem, passei lá, ele também passou. E aí eu falei, vou fazer esse 1 ano de faculdade. Então, eu acabei fazendo direito. Meu pai até na ocasião perguntou, mas e aí, você vai fazer o direito mesmo? Não vai? O que você Que vai? ele queria medicina. Que talvez no desejo ali da família, fazer medicina, né? Meu avô materno era um médico, né? Ah, E tudo. tá. Então, tinha um pouco dessa veia aí. Mesmo os dois filhos dele sendo advogados, mas tinha um pouco dessa veia. Acabei fazendo 1 ano de direito, na faculdade, aí comecei a trabalhar para pagar a faculdade no setor automotivo, era estoquista ali, passei como... Na Volkswagen ou nada a ver? Não, aí numa loja de peças tá, mesmo. tá. Volkswagen só aceitava experiência. Mas acabei trabalhando numa autopeças lá em Sete Lagoas mesmo. A gente tive essa oportunidade de cuidar do estoque. As peças, elas têm uma seriação, uns números mesmo, alguns padrões, e com o tempo eu fui gravando esses números, tendo familiaridade, e aí passei a vender. Então comecei a atender ali com a demanda mais forte, comecei a atender o balcão, acabei indo para vendas ali no segundo semestre ali daquele ano. Então fazendo faculdade, vendendo ali, mas já tinha um projeto ali de vida que era servir como voluntário na igreja que eu pertenço, né? E eu pertenço à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e quando a gente tem ali entre 18 e 25 anos, a gente meio que é convidado a ficar 2 anos fora, se a gente, como homem, ou as mulheres também voluntariamente podem fazer por 18 meses. E eu já tinha isso decidido, né? Até foi um dos motivos pelo qual, vou fazer 1 ano de direito, se for o caso, sirvo como voluntário 2 anos, volto e decido o que eu faço. Eu volto para medicina, se eu faço alguma coisa, então... Inicialmente, então, você começou no direito por conta que não passou em medicina, falou, não vou perder esse 1 ano, vou estudar, mas não sei se eu vou terminar. Justamente, é isso mesmo. Então, Olha fiquei 1 ano lá, fiz... que eu achava muito melhor do que você fazer um cursinho de novo para chegar e vou parar mais 2. Sim. Vou perder, ou também não estudar nada, porque isso é um ponto, eu acho que você deixar de estudar porque você está com um projeto em mente, sei lá, 6 meses, 1 ano, cara, é melhor você fazer um projeto de estudo ou de um trabalho de 3, 4, 6 meses, até mesmo 1 ano, do que ficar parado. O conhecimento ninguém tira de você. Ninguém tira. Então, isso aí foi muito válido. Então, aí, beleza, saí, parti para essa missão, servi por 2 anos no estado do Paraná. Aí foi uma aventura, né? Com 19 anos, nunca tinha saído de casa. Então, e você servir lá era, de fato, fazer o quê? Então, o que a gente fazia? Qual que é o propósito disso? É a gente servir as pessoas. Ali a gente representava Jesus Cristo servindo as pessoas, transmitindo conhecimento, sem aquela obrigação de filiação à nossa igreja, que esse não era o principal objetivo, mas a gente ensinava ali sobre os princípios cristãos, ensinava sobre a doutrina de Cristo. E para qualquer pessoa? Qualquer pessoa, visitava as pessoas. Quantas vezes a gente parou pessoas na rua e tudo, foi conversando e tudo, mesmo que não desse nada em uma questão de afiliação à igreja, a gente ensinava, batia um papo. Como a gente fazia esse serviço voluntário longe da nossa família, muitas pessoas eram receptivas, mesmo estando num estado ali que tecnicamente é mais gelado, né? Mais fechado,
mas a gente teve a oportunidade de conhecer várias pessoas aí nesse sentido muito receptivas. Então, por exemplo, a gente tinha a oportunidade de almoçar com as pessoas em suas casas de forma voluntária também, porque a gente não tinha dinheiro para Então, isso. isso que eu ia perguntar. Vocês ficavam aonde? Então, Era uma aí estrutura da igreja? É, Não, é. né? Era em casa, o tipo... que a igreja sempre fez e faz até hoje, assim mesmo a metodologia. Então, as pessoas doam o dinheiro para esse fundo missionário e a igreja administra. Ah, tá. Então, ela pega e administra por regiões. Então, no Paraná, a gente tinha o que eu chamava de uma missão, e essa missão tinha um líder, que é o presidente, junto com a esposa. Então, os dois serviam juntos ali. E então cuidavam dessa questão das casas, onde que vai morar, então os aluguéis, água, luz, Todos os custos. todos os custos. E aí a igreja apoiava no traslado ali, né, dessa grana necessária. A gente tinha uma mesada, né, eu não sei como tá hoje, mas sei lá, na época a gente recebia em uma média aí de meio salário mínimo por mês, dividia em cada quinzena. E hoje recebem a cada quinzena também, mas é um valor simbólico justamente para ajudar ali nas principais necessidades ali. Sim. Mas a maioria, a alimentação mesmo, era sempre feita na casa dos membros ou de amigos, né? Então a gente almoçava, tinha um calendáriozinho, tá? Hoje eu vou almoçar lá na casa do Lucas lá. Tá? E a gente tinha isso combinado. Domingo vai ser lá na casa do Japa. E aí você ficou 1 ano e meio... 2 anos. 2 anos. 2 anos, de 2000 a 2002. E foi tudo bem planejado. Eu saí em janeiro e voltei em janeiro. Sim. Então, saí já em janeiro de começa com- 2000, por causa da questão do colégio, né, da faculdade, E e você voltei. já teve essa base cristã dentro de casa, então naquele momento você já sabia o que você queria, você se planejou para aquilo. Sim, planejei aí, vamos dizer, a vida toda. Eu fui o primeiro da família, né, meu pai se filiou à igreja depois, né, então não teve essa oportunidade de servir, porque tem que ser solteiro nesse período. Não pode ter essa responsabilidade, né? E tudo. Então, eu estaria ali sendo o primeiro da família. E logo Sim. depois, meu irmão também teve a oportunidade de servir, inclusive aqui em São Paulo, na Zona Sul. Ele Olha serviu só. por 2 anos, Zona Sul, e pegou ali Praia Grande, assim, um pouco do litoral também. Mas ali tem histórias bem interessantes, por exemplo. Foi a primeira vez que eu saí de casa, então... se for olhar nessa questão de desafios, né? A gente pega o primeiro mês que aí a gente fica uns 19 dias num centro de treinamento. Aqui em São Paulo tem aqui na Casa Verde. E a gente fica ali. Aí quando vai para o campo, né? Quando vai para batalha mesmo, efetivo, cara, é outro mundo, né? Você tá ali com uma pessoa que você não conhece. Então, meu primeiro companheiro era lá do Nordeste. Você não conhece, não tem os mesmos hábitos. Então entra um primeiro desafio. É muito acolhedor, mas aí você está longe da família. Hoje está mais fácil, o celular você pode ligar, você tem uma mensagem mais rápida. Naquela época era correspondência, né? Em 2000, não tinha e-mail WhatsApp, direito. né? WhatsApp esquece. Celular, quem tinha? Era né? rico. Era só muito rico. É. Então, assim, era um negócio pouco acessível. E a gente tinha direito a 2 ligações com a família, né? Era no Dia das Mães e no Natal. Essa era a nossa limitação. Nossa. Então, assim, nos primeiros dias foi um desafio, como tudo que a gente vai fazer na vida, o início de um negócio, o início de um projeto, esse primeiro caminhar, ele é desafiante. Ninguém nasce grande, né? Não tem jeito, existe. não existe nada. Por mais experiência que você tenha, e por mais experiência de know-how que você tenha, um novo negócio, um novo projeto, ele causa feijão na barriga. Exato. Você não tenha dúvida. Então ali foi bacana. Ali a gente conheceu várias pessoas, tive vários companheiros. Tem situações bem interessantes que eu tive a oportunidade lá de fazer uma aventura surreal também. Aí a gente, junto com mais 7 companheiros, 7 elders, né, que a gente era chamado, eles inventaram da gente subir o segundo maior pico do Paraná, o Pico do Marumbi.
Eu falei, cara, vocês são doidos e tudo, não faz isso e tal. Não, mas não dá nada. O pessoal faz, sempre faz. Cara, beleza, então vamos. Vambora. Se todo mundo faz, eu tô dentro. Vambora, desafio Não é só a eu que gente. vou fazer, né? Tamo aqui, só não pode avisar os pais, que senão dá Mas ruim. ninguém podia fazer ligação, não era dia das mães. Tava de fora. É por aí Foi mesmo. fora de época. Cara, aí a gente inventou, combinamos, então a gente tinha um dia na semana como um dia de folga, um dia de preparação. Então a gente organizou, juntamos 8 pessoas e fomos. Pegamos o trem, descemos ali, nós estávamos em Curitiba, descemos ali pro litoral, ficava mais próximo do litoral. Tem um trem específico que vai na Serra da Graciosa. E ali a gente parou na base e vamos subir. Agora é a hora. Então, eu nunca esqueço de alguns momentos. Aí a gente passou por um túnel, literalmente ali do trem. E é interessante isso também. A gente vê. Você não vê nada do outro lado. Você só vai Só vai. tendo a certeza que o que você precisa alcançar tá lá do outro lado. Então, só fomos. Cara, e subimos e loucura. Quando chegou um determinado momento que tinha uma pedra as barras fixadas na pedra, eu falei, cara, que loucura. Eu não vou. Que doido. E isso às vezes acontece na nossa vida, né? Tipo, não tem como planejar tudo. Você pode planejar, pode fazer plano de negócios, mirabolante, pra você ter ideia. Até na advocacia hoje tem o Business Model Canvas lá, tudo. Pode planejar tudo. Mas nem sempre tudo sai como é se esperado. planejou, É. E um desafio desse, você tem um autoconhecimento muito legal, né? Que você não sabe que você tem capacidade para realizar aquilo. Cara, isso, Nem você isso sabe, é né? surreal já, porque... E aí, beleza, conseguimos, subimos. Beleza. Cara, pra voltar, um colega nosso falou assim, eu não volto. Ué. Mas você vai ficar em cima, É, alguém me busca. Eu falei, não existe isso, ninguém cara. vai vir aqui. Daqui... São quantas horas de subida? 2 horas de subida. No caso nosso, menos experiência. 1h40, mais ou menos. E 1h30 aí de descida. Mas é muito puxado. Então, pra gente que não tinha experiência, né? Você tinha lá os caras montanhistas, os que faziam rapel, esse negócio, trilha bastante, já tinha uma boa Acostumado, experiência. né? 1h15, 1h20, sei lá. Mas quando voltou, eu falei, cara, você tem que voltar, vai escurecer. E lá era tão alto, assim, você já via ali as nuvens chegando próximas ali para atrapalhar. Então, em determinado momento, você pode correr isso. No entanto, que para você subir, tinha que ver como que estava a previsão do tempo e tudo, que também não poderia. Mas, assim, o que eu acho legal dessa experiência, a imagem que se marca de lá de cima, a gente conseguia ver Curitiba e a cidade de Paranaguá. Então, ter essa visão extrema oposta é realmente algo marcante. E é o que acontece nos desafios, quando a gente consegue superar aquele limite que, teoricamente, Que a gente acha não que... esperava. Que não, cara, eu não sou capaz, não vai dar As certo. famosas crenças limitantes, né, que a gente impõe na vida. Justamente, esses paradigmas que acabam atrapalhando a nossa vida, né? Sim. Então, A gente até fala um pouco sobre isso, a gente conversa aí, o Lucas, ano retrasado nós fizemos uma caminhada de 4 dias para Aparecida do Norte. é o outro grande A desafio. Romaria. E nós não imaginávamos que conseguíamos. Chegou um determinado momento lá que eu falei, não é porque eu não eu quero muito, só que o corpo não aguenta. Esse é o meu desejo, né? Exatamente. Mas e aí? Quando não tem Esse limite físico, né? E aí ele, não, mano, vamos Na com verdade, calma. a fé chega uma hora que empurra, né? Isso. Porque o limite físico e a vontade, que é o que você falou, o desejo de eu vou De chegar. continuar. Exatamente, de não poder parar. Uhum. E também tem várias grandes lições que nós tiramos pra vida, né? Uhum. Mesma coisa que você tá comentando. Quantas lições você não tirou dessa experiência que no começo, se você pensar, voltar no tempo aí, você falar, não vou, de repente você foi e agora você tá contando que foi muito bom e que te ajudou. E lá atrás você não imaginava que seria tão bom assim. Nunca. Lá com 19 anos para 20 anos, da onde você vai imaginar que isso vai
vai trazer, né? E foi interessante que essa semana mesmo eu peguei as fotos de novo para dar uma olhada. E é marcante essa questão da imagem, do lembrar que você se superou. O cara que queria ficar lá desceu com a gente, abraçado, mas desceu. Então, e outro ponto é legal isso. Acho que é aquele famoso ditado: sozinho você vai até um certo ponto. Junto, é que nem o caso que vocês comentaram, você vai mais longe. Exatamente. Esse Sozinho você vai mais rápido, né? pode até Juntos ser o você vai caso, mais longe. de aham. ser mais rápido, mas você nunca vai conseguir ir tão longe quanto poderia E- quando tá unido com alguém, né? E tem outro detalhe também, né, Pabinoso? Se você tivesse pensado muito, você não teria ido. E se, né? E se? E se? E se? O se, né, não existe, né? A gente sempre Exatamente. coloca isso, essa situação. E uma outra coisa também que eu tiro de lição, até que eu tive de aprendizado no decorrer aí de várias coisas que aconteceram conosco, enfim, dá o passo que Deus dá o chão. Só vai. Só vai. Em alguns Antes momentos feito tem que ser assim. perfeito, né? Exatamente. É por aí mesmo. Então, e essa experiência dos 2 anos, assim, é marcante. Você tem experiências aí, você lida com pessoas, então tive companheiros norte-americanos, então chegou um determinado momento que eu tive a oportunidade de receber um companheiro que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Então, não sabia falar muito português. E aí é um desafio. Já é um desafio você ensinar alguém. Então, você correr atrás de ter alguém para ensinar as pessoas e ainda ensinar o português para alguém. E também para a pessoa, né? Tá em outro país, outra cultura, comida, Nossa, é mais difícil. língua. Sim. Então, tudo diferente. Mas, assim, toda essa experiência é extremamente enriquecedora. Então, assim, não só a nossa igreja, mas várias outras igrejas têm esse padrão de, Sim. durante o período de jovem, servir, e isso é muito válido. Para um jovem, assim, é realmente uma experiência surreal. Bom, terminei a missão. Na missão também, cara, eu fiz uma experiência com um companheiro lá, Helder Reis. Eu nunca esqueço disso. Ele perguntou assim, cara, você tá terminando a missão, o que você queria fazer? Eu falei, cara, e a gente morava no Pilarzinho, lá em Curitiba, então um pouquinho longe ali do centro, do portão onde a gente tinha a sede da missão. Cara, vamos fazer uma caminhada daqui até a sede da missão, que ia ter uma reunião com todos os outros missionários e o nosso presidente. E vamos. Então organizamos, planejamos, tracejamos o mapa, não tinha Google Maps naquela época, né? Era o guia, Era o guia, meu amigo. Era o mapa, o guia. Vai na caneta ali. Vai na caneta, marcamos todos os pontos. E aí marcamos os pontos que teria lanchonete ou algum lugar para pegar uma água, porque não tem como você sair banheiro, com um galão de água. Eram quantos quilômetros? Cara, eu não lembro ao certo, mas era chão. Era chão. Dava aí, olha, a gente andava rápido, mas eu acho que a gente gastou aí entre 1h45 e 2h30. Sim. E a gente andava um passo um pouco mais rápido. Então, foi uma aventura, mas foi muito legal, muito legal. Eu lembro que, assim, esse momento a gente aproximou bastante. Porque aí, ficamos o tempo todo ali conversando, então a gente discutiu bastante. Então, foi uma experiência. Bom, terminei a missão. Voltei para casa. E agora, o que eu vou fazer, né? Volto à faculdade de Direito, não volto? Volto à faculdade de Direito. O que eu vou fazer pro trabalho? Vou para medicina, vou fazer um cursinho de novo. Vou sofrer. Cara, e se eu não passar de novo? Né? Então, tudo isso, né? Isso acontece, né? Falando para um jovem, isso é absolutamente normal. Normal e desafiante. Sim. Porque ali você precisa decidir, você precisa tomar um rumo. E eu lembro que aí, porque assim, a regra da faculdade é clara. Você só pode trancar por um certo período de tempo. Então, os 2 anos ali que eu tinha eventualmente trancado, eu não poderia regressar. Ou regressando, aí entra talvez o conhecimento do direito. O que eu falei? Olha, secretaria, é o seguinte... A regra, na realidade, fala do período todo que você precisa cumprir aquela graduação. Ou seja, eu não tenho problema eu trancar os 2 anos, vamos dizer assim, mas tem esse prazo aqui que, se eu conseguir formar Concluir dentro ali. desse período,
Tá que ok. realmente é o que manda, tudo bem. Eu tô Agora dentro do tá na par. mão de vocês. Isso. Porque aí tinha essa Sim. regra, né? Mas eles poderiam isentar disso. Aí, beleza, conversei bastante, fiz os formulários. Beleza, fui aceito para voltar para a faculdade. Cara, entre um pássaro na mão e dois voando, É, vai na mão. vou pegar logo a faculdade de Direito. Resolvi fazer o Direito. Continuei trabalhando como vendas de peças. Aí acabei fazendo alguns projetos ali, tipo, por exemplo, na concessionária Fiat lá da cidade, que tinha um problema Lá é de grande, gerenciamento de estoque. Então, como eu tinha um certo know-how do conhecimento ali das peças, dos melhores giros, acabei trabalhando ali, lógico, sempre referenciado pelo meu pai, que tinha várias experiências aí no ramo automotivo. E acabei indo ali, e aí chegou um determinado momento que eu precisava fazer um estágio. Que não, apesar de ser obrigatória, era importante também tomar uma outra decisão nesse rumo. Ou seja, aí a gente precisou ir. Cara, estágio em direito, não sei se vocês têm noção, a maioria deles é de graça. E, ó, se quiser fazer o estágio, tá aí, eu não te Fica à pago vontade. nada. Nem vale transporte. Fica à vontade aí. Fica à vontade. A gente faz o contratozinho e tudo e tal. Hoje, felizmente, tá muito bom essa questão de ter a bolsa estágio e tudo, então tá mais padronizado. Naquela época não tinha. Só vai. Só vai. Eu lembro, algumas vezes eu fiz o estágio de direito gratuito. Era obrigatório também fazer no núcleo de prática jurídica, dentro das faculdades, o atendimento ao cidadão de forma gratuita também. Aí normalmente tinha um orientador ali, um professor orientador, mas era de graça também todo atendimento. Então, assim, aí só que, poxa, com 22 anos de idade, não tinha como a gente ficar trabalhando de graça só à mercê. Você não ia viver de fotossíntese, né? Precisava de dinheiro. Precisa de dinheiro, senão... Não ia viver da luz solar, né? Pô, não dá, o que eu vou fazer? É. Né? Então, preciso ter alguma coisa. Então, acabei ficando muito nessa mescla aí, estágio, vendedor de peças e tudo. E aí chegou um determinado momento que eu mandei um currículo para um grupo empresarial grande na cidade, né? A Irmão Silva, que é o Pneus e Recapar Santa Helena. Eles tinham uma rede de lojas, de varejo e atacado e postos de combustíveis. E mandei lá o meu currículo. E não sei se também é um ponto, hoje talvez está mais normal, mas naquela época não se contratava estagiário de direito para a empresa. Não tinha isso. No entanto, que dentro da empresa, ela já tinha mais de 30 anos de mercado. Nunca tinham contratado um estagiário de direito. Agora, o que foi interessante nessa contratação? Eu lembro que a psicóloga e o diretor ali, eles falaram, olha, nós só estamos te contratando pela experiência que você está falando no seu currículo. Quero o quê? A missão. Olha. E enquanto jovem, dentro da igreja, a gente tem a oportunidade de liderar outros jovens. De forma voluntária também. Então, assim, ó, ele falando, eu acho que isso é mentira. Ah, é. Mas você tá dizendo Vou aqui dar que um é voto de verdade. confiança. Você tem o período de estágio aí para mostrar se No realmente ramo isso é do bom ou direito, não. fala alguma coisa da dúvida, né? O benefício da dúvida. O né? benefício da dor, Vamos ver como é que vai ser, né? Presume-se verdadeiro. O tempo dirá. O tempo dirá. Eu lembro que eu fui o único estagiário de direito contratado. Bom, para a área de cobrança, que aí estavam contratando, beleza. Então entrei nessa área de cobrança dentro desse grupo empresarial que tinha lá. Demanda pra caramba. E aí nisso, eu ansioso para trabalhar, porque eu preciso, ali, como se diz, estágio não é garantia de nada. Você não está efetivo, você não tem INSS, nem nada. Você tá lá, mercê. O salário seco. Eu preciso mostrar resultado. Porque ou eu continuo a faculdade, continuo o trabalho, ou eu tenho que voltar para as vendas. Eu tenho que escolher. Ou é A ou é B. Ou é A ou é B. E nisso eu comecei a engajar. Então, o que eu fazia? Eu terminava o trabalho meu que eu tinha que fazer. Naquela época, o estágio não era limitado a 6 horas. Então, era horário normal ali das 40, 44 horas semanais. Então, fazia ali meu serviço em 5 horas e sobrava ali sempre 2, 3 horas por dia.
e eu começava a rodar nos setores. Então, comecei ali com o pessoal da cobrança e do crédito. Tinha uma pessoa mais experiente que eu nas duas áreas, lógico, eu estava bem novinho. E eu começava, o que você quer que eu faça? E eu sei, o que você quer que eu faça? E comecei a fazer. O pessoal falou, nossa, achei um pra fazer meu serviço. Que pega tudo. Pega tudo. E comecei a fazer e tal, e fui fazendo. Então, nisso, a ideia mesmo era aprender. Então, em determinados momentos ali, eu ia para o financeiro, começava a aprender sobre financeiro, começava a ir lá também em compras, porque como a empresa era grande, era muito estruturada. Pra você ter ideia, tinha a contabilidade, já tinha aquele termo da controladoria, que é um pouco mais abrangente do que a contabilidade propriamente dito, já tinha na empresa. Então eu rodava. Então todo aquele serviço chato que ninguém queria fazer, olha, Você fazia. o Epaminondas vai sobrar um tempo e passa para ele que ele vai fazer. E eu adorava. Por quê? Nesse primeiro ano ainda de estagiário, cara, eu aprendi tudo da empresa. Tudo, tudo, tudo. Só que aí teve uma coisa em específico que chamou a atenção dos donos da empresa. Eu nunca esqueço dessa experiência. Então, ou seja, eu fazia tudo, já controlava, preocupava ali de estar antenado no que estava acontecendo. E tinha um problema lá, e aí um pouco do direito e um pouco da cobrança, que era o quê? A retenção de PIS e COFINS. Isso sempre foi um assunto polêmico e é até hoje. Não tem jeito. E aí esse PIS e COFINS e tal e impactava na minha cobrança. Por quê? Como eles vendiam para algumas empresas muito grandes, entendia-se que essa empresa grande tinha que fazer o pagamento retendo o valor dessa tributação. Então, ou seja, se o seu boleto era de 1.000, ele só ia pagar 900 e ficava 100 aberto. Eu tinha que ver como que eu ia fazer isso depois com a controladoria e eu não podia cobrar. E é um cliente bom, só que ficava lá até resolver o que seria feito. Beleza, só que aí o que eu fiz? Eu fiz um controle à parte de tudo isso que foi retendo. Porque, eu não vou cobrar de novo. E eu deixava um pouco de registro para também, se eventualmente outra entrasse, não fizesse a cobrança. Nisso, um dia eu tava lá na controladoria, numa mesinha, no cantinho lá quieto e tal. E aí o dono da empresa chegou pro controlador lá da área fiscal e falou assim, você viu que saiu a decisão lá com relação àquele imposto e tal. Aí, conversa vai, conversa vem, eu preciso dessa lista urgente que nós vamos ligar para os clientes e quero esse dinheiro meu de volta. Que, teoricamente, era um dinheiro de volta. E aí, cara, mas é muito tempo, como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai levantar esses dados? E eu ouvindo isso e tal. Parei e perguntei, cara, o que vocês estão querendo saber é isso, isso e isso? Tá aqui, ó. Por quê? Você mexe lá na cobrança, o que tem a ver? Eu falei, não, eu tenho a lista toda. Mas por que você tem? Eu falei, os clientes não pagam, eu não posso cobrar. Sim. Tem a lista no Excel aqui, se quiser eu te mando agora. Pronta. Cara, aí o dono falou assim, pega a sua lista aí, vem o contador e vem aqui na minha sala. Fomos lá na sala e tudo, o contador apurou, cara, essa lista mesmo e tal. Conseguimos recuperar o valor. Nisso, ganhei uma moral ali com a empresa. Foi efetivado. A sequência é garantida. E um outro marco ali dentro é a questão de cobertura de férias. Igual, às vezes o pessoal fala assim, não vou cobrir férias de fulano, ciclano, beltrano, né, e tudo. Eu preciso fazer alguma coisa. Cara, cobri as férias e tive a oportunidade de aí cuidar tanto da cobrança quanto do crédito. E aí foi exponenciando conhecimento. Eles tinham 23 unidades e ali eu conheci. Acabei saindo da empresa em 2005, fui ter uma oportunidade de trabalhar fora. E um ano depois, no dia que eu estava marcando o casamento, esse dono da empresa me ligou. Cara, você tá aqui na cidade? Tô aqui na cidade. Aquele dono lá. É o dono da empresa lá. Que eu tinha saído, fiquei um ano fora. E eu tava marcando o casamento, já preparando tudo. Já tinha até alugado apartamento lá em Pará de Minas. Tava mexendo no ramo agropecuário. E aí ele me ligou. Falou, cara, eu sei que você tá aqui em Sete Lagoas. Ô, louco, o cara descobriu. Descobriu. Vem aqui que eu quero conversar com você.
Aí falou, beleza, oxi. Conversar. Conversar. O papel tá em branco. Vamos lá. Só... Vamos lá. Eu já gosto de bater um papo. Vambora. Bora. Conversamos e tudo. E aí, ele falou, cara, eu quero que você volte. Eu falei, mas eu só volto se a gente fizer uma metodologia diferente. E foi algo inovador e fica um insight aí pra galera, que é o quê? A área administrativa, financeira, essa área corporativa ali de Becker, normalmente não tem um variável, não tem uma premiação, um valor de gratificação. E eu falei, cara, quando eu saí, eu tenho variável hoje. Ah, mas como é que funciona isso? Ele sempre bem duro, né? Como é que funciona isso? Eu falei, cara, eu tenho o salário fixo e uma variável. A variável é sobre resultado. Então, por exemplo, eu conheço bem seu negócio. Seu negócio, você precisa o quê? Melhorar a inadimplência. Você precisa ter um índice menor. Então, se eu conseguir um índice que seja uma meta razoável, eu quero ganhar sobre essa diferença que eu trouxe para você. Você tem um número agora, Um percentual se eu sobre agregar, aquilo, sim. cara, eu quero isso. Não vai sair do seu bolso, né? Tava 100% perdido. O negócio vai ser bancado pelo próprio negócio. Aí apresentei a proposta, acabou, conversa vai, conversa vem, fechamos. 1 ou 2 semanas antes de casar, eu fui para a empresa. Então, voltei para a empresa e já tirei a licença casamento lá. Mas só que foi uma oportunidade legal que a gente estruturou uma área de crédito, estruturou a área de cobrança. Então, fizemos um corpo ali bastante inovador. Beleza, só que esse pessoal que eu tinha trabalhado em 2005 me chamou, falou, olha, quando eu tiver um outro negócio eu vou te chamar de volta. Em 2011 pintou a oportunidade então de montar as distribuições da Cimentos Cauê. Então, 2 empresários aí, 2 investidores lá de Belo Horizonte tinham essa oportunidade de expandir com as vendas do Cimento Cauê, né, pro Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e a zona, essa região. Em 2011, então, eu resolvo aceitar o convite deles e vou para poder montar essas distribuições. E, cara, aí foi um aprendizado. O primeiro ano, ali, 2011, é literalmente o tema de vocês. Dependia ali do fluxo, o cara... naquela época, eu não sei se tem hoje, mas acho que tem. Os 5 dias sem juros do cheque especial do Santander. Não é nem fazendo propaganda aqui do Santander, mas já foi? Já era. Tá feito. Alô? Cara, era Vocês isso. contavam até com esses 5 dias. Contava certinho. Por quê? É o problema do float, né? Que a maioria dos empresários sofre. Você vai receber... O vencimento do seu cliente é na segunda, mas você nunca recebe o dinheiro seu na segunda. Sim. É na terça. Sim. Só que você tem que pagar os boletos dos fornecedores na segunda. Não tem conversa, aí, né? Não tem float de um dia. Sim. E aí é o sofrimento. Então, era isso. Um cliente não pagava. Cara, o que aconteceu? Porque era contado, né? Cimento, a distribuição de cimento, a margem pequena. Então, você tinha que fazer o volume e, além do volume, você tinha que receber. Se você não recebe, você não vai ter caixa. O capital e você não vai ter caixa. Influencia o pagamento ali na hora. Na hora. Então, isso foi um desafio imenso. E não só isso, porque aí a gente tinha que cuidar o quê? Contratação, tinha que contratar o caminhão na fábrica, tinha que contratar, pagar ele para vir, tinha que fechar com algum posto parceiro, porque a maioria deles também não tinha dinheiro para abastecer e às vezes chegar. Tinha situações dessas, né? A gente tem muitos caminhoneiros que também depende disso, né? Vai girando e aí a gente tinha que fechar com o posto parceiro no caminho para ele abastecer uma parte, entregar o cimento para a gente no nosso galpão, receber o restante. Muitas das vezes a gente até se arriscava e liberava tudo para o cara. Então, é o risco que corre no empreendimento, né? Então, mas esse pessoal, esses empresários, quando veio até você com esse compromisso, com essa vontade de montar essa distribuição, eles não tinham grana suficiente para isso? Então, por isso que era tão contado? Olha, a demanda do capital de giro para o cimento é gigante. E eles não tinham tudo que talvez precisaria ter. Porque, além disso, você tem que ter uma garantia na fábrica.
Então, vamos dizer, a maior parcela da grana fica como garantia na fábrica, se você quiser comprar a prazo. Se você quiser comprar à vista, não tem garantia, não tem nada. Você só paga e seja feliz. Mas vocês têm que pagar antes. E para depois liberar o pedido para você. Então, ou seja, você dependia desse giro mesmo. Porque o que acontece? Uma coisa é você vender 1.000 sacos, né? Você pega aí hoje, cimento, R$25 em média, 1.000 sacos, 25, né? 25 pau. Agora, outra coisa, na distribuição, a gente tinha que vender no mínimo 40.000 sacos. Sim. Então, faz a conta disso. Sim, sim. E isso para qualquer negócio, mesmo, vamos pensar no negócio, poxa, até do varejista ali, de calçado, de roupa, que o cara tem que estocar. Esse estoque é grana. Né? Sim. Então, isso tudo. E aí entra um outro ponto também, mesmo na distribuição, a gente tinha um estudo muito pormenorizado dessa questão do tempo do estoque. Eu tinha que controlar ali no máximo 2, 3 dias, por causa de grana, e também para não ter ruptura, para ficar sem o cimento, que é o desafio de muita gente. Né? Hoje em dia... Equalizar isso, né, Epaminondas? Equalizar isso. Por exemplo, hoje em dia tem muita empresa que trabalha. Eu preciso dessa caneca aqui, tal. Você consegue? Não, eu não tenho agora, mas amanhã de manhã tá aqui. Eu resolvo para você. Eu resolvo para você. Então tem muito isso hoje no mercado e eu não vejo problema nisso. E, no entanto, que quando eu vou consumir e alguém me fala isso e eu vejo que realmente não é urgente, eu acho super válido porque eu vivi na pele o desafio de ter um estoque. Perfeitamente o desafio. O desafio de você ter o estoque. Sim. Você não tem como ter estoque. Então, você pega... A gente tinha que controlar 3 dias. Por que 3 dias? A fábrica é 500 quilômetros de distância. Se tivesse um acidente na estrada, você ficava um dia sem cimento, sem chegar a cimento, então já era. Aí deu um probleminha, no 3º dia, como é que você vende cimento sem ter o cimento? Sim. O cliente não compra mais com você e vai comprar com outro. Credibilidade já era. O valor é commodity. Sim. Né? É que nem você pensar. Você tem que agregar valor ao seu produto e o que agrega valor? O atendimento comercial e a logística. Sim. Então, a gente tinha que olhar tudo isso. E aí entra vários desafios. Por exemplo, tem muito comércio que tem que ter a logística reversa. Que é, por exemplo, no caso nosso, era o pallet. Aquele estrado de madeira. Sim. Esse estrado de madeira ele tem um custo. Pra você ter ideia, normalmente ele vale 2 vezes o valor do saco do cimento. Então, você pensa, o valor do cimento. Então, o valor líquido do cimento que eu ganho, quantos sacos eu tenho que vender para bancar um pallet perdido? Sim. E aí era uma guerra. Então, a gente estruturar isso, então, eu entendo assim, nesse caminhar, aí em 2012 a gente participou da montagem de uma nova unidade em Uberaba, então fomos para Patos, aí a gente começou a consolidar. Aí o negócio de Patos começou a gerar o dinheiro para Uberaba. Então, a operação começou a se pagar. A operação começou ali. E aí depois, um ano exato depois, então 2011 fomos para Patos, 2012 para Uberaba, 2013 fomos convidados para irmos para Uberlândia. Por que convidados? É questão também de regionalização. Você não tinha, dentro dos padrões ali da Cimentos Cauê, da Intercement, você tinha uma concessão da área. Aí você só podia estar naquela área de acordo com o desejo deles ou a performance. No caso, foi conseguindo a performance, o time todo, e aí a gente conseguiu, em 2013, expandir para Uberlândia. Aí é onde eu mudei para Uberlândia e fiquei lá por 8 anos na cidade, controlando ali esse negócio nessa gestão. Só que aí a gente ficou grande, 3 unidades, já ganhou escala, longe, e aí a gente tinha o problema do pallet. Então, cada pallet, você tinha em média aí 40 sacos em cima do pallet. Então, se a gente já vendia 40.000 sacos, por exemplo, só numa unidade, a gente passou a vender muito mais sacos, aí você faz a conta do pallet. Aí virou um monstro, um monstrinho, virou um monstrão. Aí cresceu. E aí a gente entrou no desafio. 2014, vamos dizer, a gente teve um passivo ali gigante que
peraí, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente passou a gerenciar dentro de um sistema mesmo essa questão do pallet para ter uma coleta eficiente no cliente, no mercado, trazer de volta para o nosso galpão e do nosso galpão devolver para a fábrica. Porque a gente tinha prazo de 30 dias. Se eu não entregasse esses pallets dentro de 30 dias, eu tinha que pagar o valor deles. Eles faturavam isso para a gente. Sim. Então, esse foi um desafio assim, imenso. Na época, a gente desenvolveu esse projeto, era um projeto diferenciado. Tinha um custo, lógico, porque como todo negócio tem um custo, só que o custo calculado ali era muito menor do que pagar o pallet extraviado. Uhum. Então, a gente conseguiu desembolar isso. Ou seja, no negócio, o que a gente passa a perceber? Os desafios. Agora, o que ajudou bastante nesse crescimento? Pessoas. Então, muitas vezes a gente acha essa lida com as pessoas, o jeito de fazer, a forma de compor a remuneração. Então, a gente agregou aquilo que eu tinha aprendido lá atrás da remuneração variável, a gente agregou no nosso negócio. Então, trazia essa remuneração variável lá também pro cara do financeiro. Olha, a gente precisa ter uma inadimplência muito baixa ou zero. A gente precisa ter um prazo de recebimento mais próximo, mais ágil. Porque aí eu tinha um delay, né? Eu pago com 14 ou 16 dias. Se eu receber com 21, eu banco 5 dias. Se eu recebo com 14 a 16, opa, o próprio negócio ele vai girando sozinho, que é o interessante. Uhum. Mas assim, a prática do mercado, a gente tinha em média aí 20 dias de recebimento, prazo médio de recebimento. Então, todo o pessoal nosso administrativo sempre teve as métricas e, consequentemente, a remuneração em decorrência disso. O que eu acho legal? Fazer parte do negócio, fazer parte do resultado. E muitas vezes a questão aí que o empreendedor, o empresário fala assim, não vou dividir meu ganho. E não vê como uma questão de aumentar o ganho. Que essa é a pegada. E às vezes não é por culpa, porque tem que fazer um pouco de conta mesmo. Então nisso eu tinha conta, sabia quando dava resultado, conseguia mostrar. Olha, se a gente não tem uma pessoa junto com a gente nesse negócio, a perda ou a demora no recebimento vai ser mais caro, mais oneroso do que eu ter essa premiação. E aí, mas e como é que vocês pagavam isso? Aí indo pro ponto trabalhista, né? Como é que vocês pagavam isso? E essa folha, os encargos e tudo. Então, a gente tinha a conta disso. A gente tinha simulador para poder ver ali o que é o impacto. No direito, a gente tem possibilidades. Muitas vezes, igual, eu tenho um vendedor e pago comissão. Beleza, essa é a regra. Uhum. Mas eu posso ter uma política de remuneração variável que não seja só a comissão. Posso ter uma gratificação, posso ter uma premiação. Mas qual que é a diferença disso? A diferença é os custos indiretos, os reflexos disso. Então, muitas vezes, eu quero dar um plus, quero dar um incentivo, quero fazer uma campanha, seja por ciclo, por coleção, o que quer que seja. Eu não preciso ter essa obrigação frequente, mas eu não preciso talvez colocar isso sem alterar minha comissão. Se eu pago lá X% de comissão, eu queria fazer alguma coisa diferente e tal, mas como é que eu vou fazer? Não, mas eu mexi na comissão, depois ele vai querer que não diminui, que normalmente acontece isso, normal, né? Pô, lógico. Continua a pagar os X% para mim e tal. Como é que você coloca a chupetinha e depois não dá para você tirar, não dá? Então, o quê? Ou seja, você trabalha uma premiação. Premiação, por exemplo, não tem reflexo aí de 10º, férias, o DSR. A comissão já tem, né? Tudo isso. A DSR é o quê? Descanso semanal remunerado. Então, por exemplo, todo valor de comissão que te paga na folha, você tem um impacto disso, que é justamente o descanso semanal remunerado. Para brincar, sabe aquele calendário famoso da Caixa? Uhum. Aqueles marcadinhos de vermelho? Você conta aquilo. Deu 4 lá, foram 4 DSRs. Então, assim, é uma conta teoricamente simples, mas muita gente nem conhece nem faz. Sim. E não faz. Exato.
Então, às vezes, fica a mercê. Então, por exemplo, ganhei R$1.000 de comissão, literalmente divide pela quantidade de dias no mês, multiplica pelos vermelhinhos lá, Já achou a conta do DSR lá, basicamente. E é interessante que... Olha, eu nem sabia disso. E brincando ainda, tem um outro macetinho que é muito legal, que dá para soltar aqui. O pessoal, assim, é preocupante porque, na realidade, questão de feriado conta no DSR também. Então, vamos dizer assim, se eu quiser acelerar um ganho, os melhores meses são os meses que tem mais feriado, porque o número de DSR são maior. Então, se eu fizer 3 pau de comissão e tem lá 6 DSRs, que às vezes acontece, porque aí o domingo e o feriado, se o domingo coincidir com o feriado, aí não conta 2 vezes, tá? Sim. Mas seria bom demais, né? Pensa, né? Partida em dobro, Sim. não. Aí é vizinho, não pode. Mas Então, ou seja, se tem 6, esse é 50% a mais, porque o normal é ter 4. Sim. Então, se tem 6, você vai ganhar 50% a mais do que o normal. Sim. Então, olha só que é estratégia também. Tudo é estratégia. Eu gosto de dizer que, como eu passei em todas as áreas de uma empresa desde 2003 até agora, esses macetes, essas estratégias fazem muita diferença no negócio. Você agrega mais valor, você agrega resultado, você tem o time mais perto de si. Igual, por exemplo, o que acontece? Às vezes uma pergunta bem interessante. Tem muito processo trabalhista e como é que é isso? Olha, eu percebo muito que a questão de processo trabalhista está muito ligada à pessoa. Às vezes você pode ter um direito suprimido, e isso pode ocorrer, mas pela relação, sei lá, eu trabalho para você, Lucas, e pela relação que a gente tem ali, de longevidade, das coisas que a gente desenvolveu juntos, do que realmente agregou e do que a gente trabalhou junto, cara, eu quando saí, mesmo talvez tendo um direito suprimido ali, e às vezes não pela maldade, mas por ineficiência ali no conhecimento, às vezes a informação não chega, o empresário não tem domínio de tudo, o empreender, às vezes, vocês já entrevistaram várias pessoas, eles não passaram numa faculdade de direito para ter aula de direito, eles não passaram numa faculdade de administração para ter um semestre de direito e conhecer o que seria o direito das pessoas. E o conhecimento dele está alocado em outro lugar. O foco dele é outro. É o comercial, é algo diferente disso. Tanto que tem grandes empresas que têm departamentos exclusivos para cuidar disso daí. Justamente. Né? À medida que cresce, ele acaba tendo departamentos. Precisa de braço, né? Precisa de braço e tem demanda e acaba tendo. Sim. E é isso o que me levou, por exemplo, a trazer essa questão para o pequeno e médio empreendedor. Não tem essa acessibilidade. Não tem esse acesso a esse conhecimento. E, às vezes, age com essa falta de conhecimento. Infelizmente, lá na justiça, eu não posso chegar para o juiz e falar, olha, eu não sabia como calcular, eu não sabia como fazer, sim. Você me perdoa? Não Desculpa. Não tem conversa. Sim. Infelizmente, no direito, a gente não pode falar que desconhece a lei, né? Infelizmente. Só que a gente também entende que, às vezes, o custeio disso é caro, é oneroso. Por isso que, às vezes, uma grande corporação tem esse apoio, tem esse jurídico. E foi aonde que eu decidi, aí em 2020, fazer uma especialização em finanças e gestão e pegar a carteira da OAB. Eram os 2 projetos aí que eu não tinha. Tinha muito conhecimento. Então, você era formado e não tinha ainda a certificação da OAB? A carteira da OAB não, porque são 2 momentos. Você é bacharel, então ali, e você pega a carteira através de uma prova bem disputada. É lógico que é uma disputa própria, que você não disputa com ninguém, como num concurso público, sim. Mas é uma prova maçante, difícil, que aí pode ficar para outra conversa, outro momento. Mas a questão é que eu decidi esse projeto, porque você vê, em 2013 fomos para Uberlândia, aí depois abrimos Belo Horizonte, de Belo Horizonte abrimos em Goiânia abrimos em Caldas Novas. Foram quantas ao total? Foram 8 no total. As 2 últimas foi quando, em 2020, naquela questão da pandemia, eu vim aqui para São Paulo,
Aí, a priori, ajudar no treinamento da galera. Uhum. E era isso. Os donos falavam assim, eu perguntava, né, para os donos, falava, e aí, o que é a demanda lá que precisa fazer? Então, por exemplo, quando eu vim para São Paulo, a gente captava o cimento, buscava o cimento de Jaci, Minas Gerais. Então, eu era um dos caras que mais conhecia ali da planta de Jaci. E eles falaram, olha, eu sei que você sabe outras coisas, mas eu quero que você atue especificamente na logística do frete primário, que a gente chama. Uhum. Então, você vai focar nisso. E realmente é um desafio. Por quê? Quando você entra no novo negócio, já tem alguém fazendo. Uhum. Sempre, né? Vou vender frango assado. Já tem alguém vendendo frango assado. Sim, sim. Vou vender calçados. Pensa, Já tem alguém já vendendo. tem alguém vendendo. Então, o que vai te fazer diferente? E o que vai te agregar? Então, aí você tem que trabalhar essas outras questões. No nosso caso, e a maioria dos casos, sempre são atendimento comercial e a questão logística. Que quanto mais celeridade, melhor. Tenho. Não tenho, mas amanhã eu consigo do jeito que você quer. Então, esse retorno é importante no negócio. E é um desafio, né? Porque você depende também do outro ter e assim a cadeia, essa cadeia aí contemplar. Mas 2020, né, na pandemia, suprindo a galera, porque ausências médicas eram constantes, a gente tinha um acompanhamento muito bom com o nosso time. Então, antes mesmo, que normalmente você tem a surpresa, né? Ah, hoje eu não vou. Não, a gente acompanhava ali, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá a família? Como é que tá o pessoal? Então, a gente tinha um acompanhamento muito próximo ali com toda a equipe para ver. Mesmo porque acontecia alguma coisa, a gente já direcionava. Olha, então a gente vai precisar movimentar. Construção civil é item prioritário, então não podia parar. Né? A gente sabe que o serviço de saúde, beleza, mas construção civil ficou muito demandado, obras urgentes, aí o pessoal também querendo reformar a casa, melhorar a casa. Explodiu os preços de tudo. De tudo. Foi assim, mais de 200%, né? Então. Por exemplo, a gente pega o preço do quilo do aço, era R$2. Hoje ele é R$8, R$7, R$8. Olha que loucura. Não voltou, né? Não, e Nem vai provavelmente ele nem vai voltar. voltar, né? E, então, assim, é surreal essa questão. Cimento era R$13, apesar que estava muito baixo mesmo e tudo, mas ficou muito caro, agora reposicionou o preço ideal, que seria em média R$25, R$27 aí, 27, 30 e preço ponta, né? Que a gente tem muito esse trabalho. Preço que a cimenteira trabalha, o preço que o distribuidor trabalha e o preço que o varejo trabalha. Sim. Então, tem essas questões que não é diferente no Normal, mercado, né? normal. Você vai para um Ceasa, Sim. tem um preço lá, o preço mais varejo Normal, sim. e o volume preço de ponta. compra, essas coisas, né? Tudo isso. Então, isso conta muito. Então, nisso, a gente vê. E aí, fomos montar aqui em São Paulo. Aí eles vão montar, vamos, Zona Leste, né? Não sei quantos milhões de habitantes aqui no Alvoroço. E vamos montar. E a puxada? Cara, eu nunca esqueço que o primeiro caminhão que a gente conseguiu puxar de cimento, mesmo com toda a expertise, então você vê, já estava 9 anos no negócio. 9 anos, assim, dominando o negócio, sabia tudo, tal, ali, do dia a dia. Mas, é que nem a gente falou no início, não existe coisa que você não tenha um desafio para superar, e mesmo com todo o conhecimento que você tem que desbravar algo novo. Sim, sempre tem alguma surpresa. Sempre tem alguma surpresa, e mesmo com todo o know-how que você tiver. Sim. Então, 9 anos de negócio, 9 anos ali, tínhamos implantado já 6 unidades. Mesmo assim, foi um desafio. Eu nunca esqueço, que o pessoal até estranhou, no dia que a gente conseguiu o primeiro caminhão, eu gritei. Conseguimos! O cara vai carregar e tudo, você vê. Feliz, né? Felizão. Sim. Sei lá, era o quê? Um caminhão de 760 sacos. Sim. Quantos sacos a gente já tinha vendido em 9 anos? 760 era perfumaria. Sim, era nada. Nada. Mas assim... Alegria, né? Alegria. E isso é interessante também, trazendo aqui para a ideia de vocês, que é muito, muito legal, é isso. Às vezes uma coisa que aparentemente é simples, mas é um desafio,
o dono do negócio, o empreendedor, o gerente, o líder, quem seja, tem que compartilhar com a equipe, ver que é um desafio, cara, e comemorar aquilo. Sim. Porque senão fica lá 10 anos de empresa, não tem novos desafios. A gente vive de desafio. A gente nos move, né? É o que nos move, senão perde ali. Cara, tô desmotivado, vai ficando naquela mesma coisa. O que eu gosto de falar aqui, zona de conforto é ruim. Zona de conforto a gente morre. Água parada apodrece. Como é que o sapo morre ali? Ele não entra na água quente. A água vai esquentando, ele morre, né? Qualquer um. Você vai ali, quando você assusta, já morreu. Então, esse é o perigo. Eu tenho que mover. Então, quando a gente conseguiu isso, foi uma comemoração. Aí, isso foi em setembro. Em março, aí em janeiro, começou essas questões para me mudar para cá e tudo. E em março, eu acabei mudando definitiva para cá. Aí a gente tinha as 2 unidades, uma na Zona Leste e uma em Mauá. E aí, o que o dono do negócio quer? Quer resultado. O que importa é o quê? A última linha. A última linha. Lucro líquido. Lucro líquido e o dinheiro na conta. Sim. Que também não adianta você ter o lucro e não ter a grana. Então, a gente sempre desenvolveu, aí, principalmente, essa questão da grana. Primeiro, a gente tem que gerar resultado. Depois do resultado gerado, a gente tem que fazer esse resultado entrar. Onde que ele tá? Cadê o caixa dele? E aí, normalmente, é na cobrança do cliente ou no estoque. Então, aí, cara, você tinha que controlar na veia, porque às vezes você São as 2 maneiras que talvez o lucro não chega no bolso. Na maioria, por exemplo, qualquer negócio que você for analisar, estoque. As 2 principais é inadimplência e estoque. E é interessante, porque o cara, o empreendedor, ele tá no foco do negócio dele, que é o quê? Comercial. Faz muito bem e tal. Cara, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Olha, na maioria das vezes, inadimplência e estoque. Que nem da Net Varejo, pô. Sim. Na munheca. O pessoal fazendo ainda no papelzinho. Não dá. E tem muita gente, sabia? Ainda vivendo não, isso. Eu sei disso. Você sabe bem, né? Eu vivo isso. Você sabe bem. O cara conferindo ali um por um, cara. Agora que eu saí desse grupo ali, do dia a dia do grupo, e tô ali no dia a dia dos pequenos e médios negócios, ainda tem muita coisa ainda na munheca. E aí entra até um ponto interessante que o quê? Qual que é a maior demanda trabalhista hoje dos não sei quantos milhões de processos? Horas extras. Ah, mas qual que é a regra? A regra fala que eu preciso ter uma certa quantidade de gente para ser obrigado a ter a marcação de ponto. Aí o que o empreendedor faz? Eu não sou obrigado, eu não preciso ter cartão de ponto. E aí fica no risco. No entanto que todo mundo que eu tenho a oportunidade de conversar, eu menciono, vale demais a pena ter o ponto eletrônico. E foi interessante porque, né, em São Paulo, quando eu vim, o ponto primeiro que eu virei a chave, que eles faziam ainda no ponto aqui mesmo, a gente tendo orientado e tudo, a gente respeitava a decisão local. Então, mesmo a gente tendo essa instrução geral, cada cidade tem sua particularidade, o negócio é o mesmo, mas cada negócio tem. Então, às vezes o cara tem assim, poxa, eu tenho 5 negócios e por que não são iguais? Eu nunca esqueço, no período ali de 2008 e 2010, eu fiz um trabalho para algumas franquias do Boticário. No Boticário tradicional, tem um controle assim fenomenal. Amei trabalhar nessa questão da franquia do Boticário. Mas aí, a dona, na ocasião que me contratou, ele falou o seguinte, olha, eu não consigo enxergar o porquê de um negócio é diferente do outro. E aí, a gente montou métricas, então, já tinha um sistema, né, bem parrudo ali do Boticário, e hoje muitos sistemas têm essa questão boa, mas o que? Analisar. É o que eu gosto de falar. O que acontece, o maior desafio aí no empreender? Você tem muito dado. Hoje, dado é o que tem mais coisas na internet. Só que esses dados, eles precisam gerar informações. E essas informações, não é qualquer um que consegue traduzir isso. Uhum. Ah, não, eu tenho BI, eu tenho isso, tenho aquilo. Não é tão simples assim.
Por exemplo, quando eu dou palestras para pequenos e médios empreendedores que a gente participa, eu falo, gente, o que todo empreendedor mede? Faturamento. Só. Agora, quantos clientes você atendeu mês passado? Não sei. Quantos clientes que comprou no mês anterior e que não comprou com você mês passado? Quantos clientes que comprou nesses últimos 90 dias e não comprou ainda esse mês? Né? Nós estamos aí, por exemplo, dia 7. Quantos ainda não comprou? Cadê eles? E as pessoas não trabalham esses outros dados, gerando informações, e são muito importantes, e gerando resultado. Então, inclusive, às vezes as empresas gastam uma grana maior tentando trazer novos clientes e tem dificuldade em fidelizar ou fazer o mesmo cliente comprar de novo, que é até muito mais barato. Muito mais barato, já conhece. Se não gostou, que às vezes pode acontecer, também não filtrou o que não gostou, porque é legal. Pô, Japa, você comprou aqui 2 meses atrás, eu vi aqui que você não veio mais, o que aconteceu? Não, tal, porque, sei lá, o último relógio que eu comprei com você, a pulseira não ficou tão legal e tal, eu fiquei meio sem jeito e pronto. Não posiciona. Sim. Mas se eu não busco essa informação... Você nunca vai saber. Nunca vou saber, ela vai estar lá, o cara vai deixar de comprar comigo, e quem deixa de comprar também não referencia você para outro. Sim. Então, ou seja, você perde negócios. E aí, quando a gente fez esse trabalho no Boticário, foi interessante que a gente fez isso. Analisou vendedor por vendedor, analisou o grupo de produtos por grupo de produtos, e eu entreguei para ela o seguinte, olha, vão lá, você conhece bem a cidade. Qual que é o perfil de pessoas que está nessa região aqui da sua loja? E qual o perfil aqui? E assim, as 2 lojas eram no centro. Não dava 3 quilômetros de distância uma da outra. Os Só que perfis eram bem diferentes. Perfis diferentes. Por quê? Uma estava mais próxima da estação central. Ou seja, a população que ia para os bairros recorria ali. O outro, não, nem tanto. Então, o povo parava mais, bairro, né? mais empresa. Então, tinha empresa, então o pessoal aproveitava o almoço e tal. Então, ou seja, esses dados gerando informações é um break aí que é complicado. E voltando àquele comentário da inadimplência estoque, é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente gerenciava a distribuição, o que acontecia? Eu não posso deixar mais que 3 dias, mas também não posso deixar menos que 1, correr o risco, porque senão eu posso ficar sem. Mas se eu fico, por exemplo, com estoque de 5 dias, meu dinheiro vai pro ralo, vai ficar parado. 5 dias. 5 dias de estoque. Mas por exemplo, se eu vendo 10 mil sacos por dia, faz a conta. Não, mas é porque... A gente vai explicar por que a gente tá rindo aqui. Não, é porque no cimento, 5 Sim, dias... É muito, né? Então, os nossos clientes que não ouçam isso, né? No nosso ramo, Não, o pra você ideal que a galera busca como meta são 90 dias. Sim. busca por causa como da meta. questão da Só- coleção. Que é a Dos cobertura. ciclos, né? isso. Isso, da cobertura. Só que no ideal não acontece na maioria dos casos. 90 né? Então, dias é o sonho, assim, da é galera. a meta deles a meta. alcançarem. Mas, cara, Meu, tem é casos difícil. de quantos dias? Não. Quase um ano. Dependendo do caso e da marca, da situação, extrapola, cara. Então, e aí... Mas 5 dias pra gente... mas 5 dias no cimento, cimento é muita pode coisa. arrebentar, É. assim como 120, 180 dias Sim, pode arrebentar no calçado. não só no calçado, mas pega na roupa, né? Sim. 180, arrebenta. Não, também não é tudo Tem que isso. ter bastante estoque pra vender mais. Tem que comprar É muito pra verdade, vender a gente compra, Consome. Olha, correr pra não ficar Pra não morrer devendo. devendo. Quer vender bem? Tem que comprar bem. E só aproveitando o gancho que ele falou de calçado e confecção, nós vamos falar de quem aqui, meu irmão? Galera da internet fala de Pablo Marçal. Ah, Quem que é o nosso Pablo Picasso do varejo? o Luizinho da Perfitubos, meu jovem. Galera, olha só Olha o que Luizinho coisa faz. linda. Se liga, Paminondas. O Pô, Luizinho, bacana, hein? ele tem toda a parte de equipamento de lojas e também reforma de lojas.
Então, galera, vocês que estiverem precisando de araras para confecções, mesa de valorização, bancas de calçado, gôndolas de calçado, armários, tudo, galera, o Luizinho vai conseguir atender da melhor maneira, né, Lucão? O Luizinho, cara, ele transforma uma loja crua numa verdadeira obra de arte. Por isso que a gente sempre fala que ele é o nosso Pablo Picasso do calçado e confecção. E o Luizinho, galera, até para vocês saberem, ele hoje tá atuando nas principais lojas do nosso São Paulo, velho, aqui, né? Vamos falar, cara. Timax, It's Fashion, Paulistanas, Melone, Marinho, dentre outras lojas. Ele atende com excelência e faz essa belezura aí, meu jovenzinho. E você, pessoal? A gente tem muita demanda da galera do calçado que pensa em migrar para roupa e às vezes fica meio com o pé atrás, acha que vai dar muito trabalho. Não sabe por onde começar. Não sabia. Não sabia! Entre em contato com o Luizinho, ele vai preparar toda a sua loja, desde a parte de equipamento até a parte de reforma, vai te entregar a loja já, ó, só para você colocar a mercadoria. Só entrar e vender, meu jovem. É isso aí, Luizinho da Perfitubos. Isso aí. E Continua aí, Palmeiras, mano. cara? Bom, mais É, legal, top. mais legal. Então, essa questão da inadimplência é muito importante e do gerenciamento do estoque. Dei o exemplo do cimento, mas qualquer negócio demanda muito essa gestão do estoque. É onde o lucro está, é onde o resultado está. E isso é mais factível. Então, se eu não faço esse gerenciamento, eu tenho mais dificuldade. Então, a gente desenvolveu muito isso durante esse período de entender cada desafio de cada momento e desenhar ele. Propor a melhor propor a solução melhor para cada solução. momento. Por exemplo, em 2008 a 2010 foi quando implantaram o MEI. Né? Então, tive a oportunidade de participar diretamente pelo conhecimento jurídico que tinha, já era graduado, e pelo conhecimento de gestão. Então, junto com o Sebrae ali, eu tive a oportunidade de dar muitas palestras e aí perceptível a falta de conhecimento do pessoal. Então, por exemplo, e isso é interessante, o MEI é um item muito bacana, custo bacana, lógico que tem um limite de faturamento, mas é importantíssimo para o desenvolvimento de um negócio. Então, em vez de eu começar algo sem legalizar e oportunizar isso e também deixar de me proteger, por exemplo, qual que é a vantagem do MEI? Eu todo mês estou contribuindo, ao contribuir, se eu tenho algum acidente, se eu tenho alguma coisa, eu estou segurado. Se eu tenho a aposentadoria também, está contando o prazo. E outra coisa boa é que eu posso contratar um funcionário. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe que pode contratar, então é o primeiro ponto. Segundo ponto, sabe que pode contratar, tem um funcionário, mas não sabe como fazer. E às vezes, mesmo você digitando no Google e tudo, alguma coisa, não vai aparecer esses pormenores. Aí realmente tem que conversar com alguém que tenha essa noção. E é muito prático, porque você estando ali respaldado, você evita o passivo trabalhista. E pegando esse gancho, a galera que tiver interesse nesse assunto, dúvidas, quiserem alguém para ajudar, onde que o pessoal te encontra nas redes sociais ou seu site, alguma coisa nesse sentido? Então, a gente aconselha muito que procure sempre um advogado de sua confiança ou um contador, por exemplo. Ou Epaminondas. Ou pode... É um consultor e advogado. Isso, como consultor de empresas, justamente. E esse é interessante. Eu sempre acompanhei, sempre ensinei ali como fazer essas contratações para evitar o passivo trabalhista. Eu não vou registrar porque eu não sei. Eu não sei como fazer. Eu tô focado no meu negócio, começa aí, depois a gente vê o que faz. Sim. E isso passa 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3, quando assusta 1 ano. Não, e a gente pega casos que o negócio começa a rodar e aí tá anos dessa maneira e ele não se preocupou em estruturar essa Ele parte. tá tranquilo, né? Na cabeça dele tá É, tudo certo. Mas E como a gente falou, eu e você estamos bem, estamos crescendo junto, Sim. temos uma boa relação, uma boa Primeiro, amizade. primeiro tropeço. Agora, o primeiro tropeço, meu amigo, a primeira virada de cara, fechada de cara para já era. Aí ele já começa a pensar, aí já começa a botar a Acende um sementinha alerta. mal. Uhum.
Ah, então tá, né? Então, beleza. Aí, o que acontece? Não, beleza. Aí, o dia que chega e você fala assim, cara, obrigado, eu não preciso mais de você. Meu, aí Já já era. Aguarda 2 semanas que vai chegar a cartinha. Aguarda. Uma cartinha aí não vai ser de amor, a cartinha. Não vai ser. Não vai ser. Não vai ter um coração. Não vai não. ser. Vai ter rachado, né? E sabe o que é pior hoje? Porque, assim, tem uma legislação agora que mudou recente que a notificação agora vai vir no seu e-mail. E no seu e-mail que você, teoricamente, cadastrou, vai se entender como válida a notificação. Ah, é? Isso. Então, eu tenho Caraca. domicílio eletrônico lá que você precisa cadastrar. Então, a empresa precisa É cadastrar. obrigatório. Teoricamente, é obrigatório. Porque se eventualmente o juiz mandar citar e citar por essa questão da intimação ali via válido. o DET lá, é válido. Tem a regra lá das Sim, 48 sim. horas depois do Olha envio. Então, ou seja, você pode perder um processo trabalhista por revelia, ou seja, você alegar algumas coisas, você não compareceu, Tipo WO. WO, que a gente chama de revelia no Sim. direito, e vai ter Olha que isso. pagar. Você que, Sem fica saber, dando, você que fica dando e-mail errado lá pra não receber e-mail, olha lá, ó. Olha lá. Se preocupa agora, Pra meu questão Deus. trabalhista. Caraca. Pra questão trabalhista, você tem que Mas dar é só trabalhista? É só trabalhista. Eu não vou receber propaganda, né? Não, nem vou falar o que. A minha dúvida é que você vai dar ideia, né? Deixa eu falar, meu jovem. Caraca, olha Mas isso, cara. então, tem coisas que a gente concorda e não concorda. Sim. Eu, por exemplo, não concordo com essa forma. É lógico que acontecendo isso, tem meios da gente quebrar isso, enfim, N fatoriais e demonstrar através da atividade mesmo. E é válido, mas infelizmente a gente tem que estar ciente. Então, virou a cara e tudo, e aí eu volto naquela questão do ponto. Então, o cara lá economizou o ponto, ele fala assim: pô, ó, Lucão, eu trabalhava aqui. Ó, Lucas, eu trabalhava aqui de 7 à meia-noite. E aí você vai falar: não, você não trabalhava de 7 à meia-noite, você trabalhava de 7 às 2, mano. Tá aqui, ó. Mas se você não tem o controle, Como é que faz? como é que faz? aham. É a sua palavra contra a dele. E aí, o que vai fazer? E aí é lógico que como a gente sempre atua bem forte para as empresas, tem-se estratégias para isso. O que a gente gosta de falar é que o direito é abrangente. Tudo depende de que lado você está e Sim. como você vai montar a estratégia para isso. Mas é lógico que, por isso do preventivo, né, já porque você falou no início lá, a gente trabalha forte nisso, quanto mais preventivo a gente está, menos risco a gente corre. Eu gosto de parametrizar, usar como analogia o seguinte: você aparecer com a sua cabeça lá no primeiro andar e eu tô no térreo, e o Lucas aparecer lá no 17º andar com a cabeça dele lá. Qual que eu vou ver melhor? Sim. Eu vejo você melhor do que o Lucas lá em Sim. cima. Então, ou seja, a minimização do risco é justamente essa ideia do preventivo. Então, eu tenho só 4 funcionários, eu não sou obrigado a ter o cartão de ponto. Eu sei, concordo, a legislação fala. Só que assim, meu conselho como amigo, cara, coloca. Bom, R$100 por mês da manutenção. Vale a pena. Vale muito a pena, né? Como é que eu pago os benefícios? Cara, conversa com alguém de confiança. Se tiver dúvida, pode me procurar lá nas redes sociais. Qual que é? @Vilches_Gonçalves, né? Tudo junto. Nós vamos no colocar na Instagram, tela também. legal. Galera. Ou pelo telefone, né? 011 9009 3958. Ó, ficou fácil de gravar. Facinho, facinho. E a questão é essa, porque essa falta de conhecimento lá na frente, isso é caro. Então, por exemplo, se o cara ficou 2 anos nessa forma, essa grana, às vezes, de R$200, R$300 pago de uma forma errada, ela vira 10, 12, 16 mil. Então, é um problema. Em 24 meses. Em 24 meses. Então, assim, eu preciso ter o cuidado, né, de ter, é só R$100, não tem problema. Então, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes, para você
mudar, adequar isso ao longo do seu negócio, não dá para também fazer da noite pro dia, né? Cara, eu tenho 5 funcionários aqui, como é que eu adequo tudo isso? Então, é bom fazer-se um planejamento disso. E aí, o conhecimento da gestão me ajudou muito nisso. Que o jurídico, às vezes, vai falar, cara, você não pode proceder dessa forma com a folha de pagamento do seu funcionário. Beleza, mas e aí? Como é que eu vou fazer? Como é que fica essa situação? Né? E aí? Então, o conhecimento na gestão do negócio, tanto prático quanto documental ali do diploma, ajudou muito nessa questão de trazer isso e fazer essa congruência. Olha, beleza, você não é obrigado a ter o ponto eletrônico, mas vamos fazer uma conta? Olha só, o cara aqui, que horas que ele entrou ontem? Não sei. E que horas que ele saiu? Não sei. E aí? Aí você pega 20 minutos por dia, vezes 20 dias, 400 minutos, né? Sim. Vamos pôr que o valor da hora é R$20, o valor da hora do cara. Começa a fazer conta, né? Faz a conta. Aí isso durante 5 anos. Sim. Cara, é aquilo, o bichinho vira um monstrão. E aí, nossa, que isso e tal. E é isso que acontece. Essa surpresa é muito perigosa. E aí, tendo esses cuidados, é o que a gente fala. Nunca a pessoa pode ir na justiça e pedir. A gente já teve casos na empresa que o cara foi e pediu. Teve situações até cômicas que o cara alegou que ficou careca porque carregava cimento na cabeça. Então, assim, né? Teve situações, a gente sempre tinha o ponto eletrônico, teve situações que o cara pediu hora extra e a gente apresentou o ponto, assinado por ele, e o cara falou, não fui eu que assinei. Aí eu falo, pega a sua identidade. Cadê? Não, ó, tá muito parecido. Dá uma olhadinha de novo. Com calma. Olha e tal, se for o caso, né? Aí, não, é minha mesmo e tal. Porque às vezes... Coincidência, né? Porque o que é... Olha, acho caramba. que foi, né? Não é, menino? Porque o que acontece muitas vezes? Eu vou lá no advogado e falo umas coisas. Olha, pela experiência que a gente tem, não existe alguém falar tudo na primeira conversa. Não existe. Em qualquer coisa. Seja, vocês estão lá num cliente novo, captando e tal, por mais que vocês conheçam do negócio, por mais que vocês conheçam as pessoas, eles não falam tudo. Né? Não fala tudo, omite alguma coisa, dá uma valorizada. Não, eu pago menos, você tem que dar mais. Assim, Isso é normal. E na advocacia também não é diferente. Então, quando alguém vem falar assim, e aí? Então, às vezes, o cliente do advogado não fala tudo. Esconde um pouquinho o ouro. Esconde um pouco, igual. Esse caso, com certeza, escondeu que tinha ponto. Sim. Porque o advogado pensa assim, lá era 7 funcionários, então não tem ponto, também não pergunta. Igual, no nosso caso, com a experiência, a gente pergunta tudo. A gente já tem um questionário, o cara até assusta. Sim. Falei, cara, não se assuste, mas a gente precisa saber disso. Você tem que falar tudo com a gente. A gente, como juiz, a gente vai avaliar como que vai ser a estratégia. E se a gente vai, por exemplo, propor um acordo que é altamente possível, o juiz adora, porque aí já homologa, já todo mundo sai feliz certo, e tudo. Então, por isso que às vezes acontece. O cara às vezes pede 50 mil e fecha em 5 mil. Não é simplesmente por amor ao debate, eu vou querer discutir os 50 ou por não querer discutir, eu fecho em 5. Não, tem que ter uma razoabilidade e o juiz também, ele faz uma análise. Então, muitas vezes, quando acontece numa audiência, o cara fala assim, não, eu aceito uns 2 mil de acordo, eu proponho 2 mil de acordo. O próprio juiz fala, não, venhamos e convenhamos, 2 mil aqui, né? Pelo que eu já li, não tem alguma coisa errada, você precisa subir mais ou a gente vai instruir o processo, que é o que é chamado. Caraca, meu jovem, olha o tanto de conhecimento, né, meu jovem, que a gente trouxe para nossa galera, para os nossos clientes.
Então, já está o contato do nosso querido Epaminondas. Você que tem algumas dúvidas ou que nem imaginava que poderia ter problemas, Epaminondas acabou de colocar um ponto de interrogação na sua cabeça. Fique atento para evitar transtornos, né, meu jovem? Nos mais diversos segmentos, que ele deu o exemplo aqui do que ele trabalhou, a parte de cimento, mas ele manja de lei. Exatamente. E a gente também trabalhou em vários segmentos. Por exemplo, nas franquias a gente trabalhou. Do Boticário, no Boticário. né? Trabalhamos Tem uma experiência vasta, né? Trabalhamos até para uma escola curricular mesmo. Foi um trabalho legal, porque isso lá em 2009 e 2010. Eles tinham uma quantidade de alunos, a gente fez um projeto de expansão, eles tinham alguns débitos previdenciários, aí essa parte jurídica a gente fez o planejamento para acertamos tudo, crescemos e dobraram de tamanho em 2 anos. Então, assim, Olha que show. Tudo tem como fazer mantendo os limites da lei aí. Epaminondas, gratidão por esse Obrigado bate-papo, aí, cara. Aí fica o contato do Epaminondas. Qualquer dúvida, liga pra gente ou liga pra ele, né, meu jovem? Isso aí. Exatamente, galera. Você que chegou até aqui, curte, se inscreva, compartilha. Estamos trazendo a todos aí conteúdos muito legais, muito bacanas e pertinentes, de grande valia. Então é o mínimo, né, galera? Ave A galera Maria. contribuir. E terminar daquele jeitinho. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!